Queridos, a paz do Senhor. Agora está melhorando, glória a Deus, aleluia. Vire para o seu irmão que está pertinho de você e diga a ele: te prepara, porque Deus tem o melhor para você hoje. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve muita fome. E aproximando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Esse texto não tem nenhum atrativo para debruçarmos sobre ele. Nenhum. Mas ele contém significados de extrema relevância para cada um de nós aqui nesta noite e para você que está online conosco. Na verdade, esse texto fala de qualificação do indivíduo. Um ser completamente cheio do Espírito Santo. O texto diz que ele foi conduzido. A pergunta é: por que foi conduzido? Ele está cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai entender que pelo fato de estar cheio é que ele foi conduzido. Porque essa condução não é do lado de fora. Porque do lado de fora é marionete. É do lado de dentro. Se refere à comunhão, a relacionamento. Estar cheio é não dar espaço a nenhuma outra coisa. Entendemos que é a lei da física, que dois elementos não podem ocupar o mesmo espaço. Ele é conduzido pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo não se conduz por si mesmo, ele é sempre conduzido. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, ouçam bem, às vezes é muito perigoso. Que isso, pastor João? Sim, ser cheio do Espírito Santo às vezes é muito perigoso. Por que é perigoso, pastor? É porque nesse processo de ser cheio do Espírito Santo, ele me esvazia daquilo que eu quero que permaneça. Eu vou repetir. Porque esse processo de ser cheio do Espírito Santo, ele me esvazia daquilo que eu quero que permaneça. Quando o indivíduo é cheio do Espírito Santo, ele entende que aquilo que precisa ser esvaziado não é mais relevante para a sua vida. Aleluia. Não é mais relevante. Porque o Espírito preenche. Ele preenche todas as nossas necessidades. Interessante que o Espírito não compartilha esse indivíduo com outra coisa. É só com ele. Ele é exclusivista, aleluia. Aí começamos a entender porque esse indivíduo foi conduzido. Porque só quem é cheio do Espírito se permite ser conduzido, aleluia. Só quem é cheio desse Espírito se permite ser conduzido. Ele sabe que esse Espírito vai estar com ele para onde for.
Mas por que é perigoso ser cheio do Espírito Santo, pastor? É porque quando cheio dele, a minha vontade é o que menos importa. Aleluia. Porque quando eu cheio, quando você cheio, a nossa vontade é o que menos nos importa. Aquilo que planejo para amanhã não faz mais sentido, porque é Ele que vai conduzir minha vida. É Ele que vai conduzir nossas vidas. Aleluia. Eu não me direciono mais. Por que é perigoso? Porque às vezes Ele vai me conduzir a lugares que eu não gostaria de ir. Por isso que também é perigoso. Certamente Ele irá me conduzir a lugares que eu não quero ir. Mas é Ele que me conduz. Agora, é por isso que é perigoso. Essa relação de estar cheio por dentro é que me remete a ir a lugares que nunca desejei ir. Essa relação de condução, Ele me enche, me conduz por dentro. Porque eu não conduzo mais os meus passos, eu não sei mais para onde vou. É Ele que me conduz. E por isso que é perigoso. Porque Ele vai me levar a lugares que eu nunca programei, nunca desejei ir. Aí você vai perceber que então o quê? Que esse indivíduo não está qualificado para contrapor aquele que o encheu para ir ao lugar que ele não quer ir. É porque ele está cheio do Espírito Santo que ele não contrapõe aquele que o encheu do seu Espírito. Aleluia. Eu preciso que o Espírito de Deus desobstrua agora a sua mente para entender o que Ele está comunicando à sua igreja hoje aqui na Alameda Ricardo Paranhos, para que Ele possa atingir o seu objetivo. Eu tenho uma notícia para te dar. Ainda há tempo de desistirmos de sermos cheios do Espírito Santo. Ainda tem tempo. Você pode desistir de ser cheio dele, porque ser cheio desse Espírito Santo às vezes é muito perigoso. Ser cheio é essa relação intro tão forte que eu vou entender que o lugar que eu não quero ir é o lugar que Ele quer que eu vá. Por isso o texto diz: foi conduzido. Ele não foi levado, ele não foi direcionado, ele foi conduzido. Foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito conduziu. Aonde? Aonde? Ao deserto. Vire para o seu irmão e diga a ele com muito amor no seu coração: às vezes na vida, o Espírito Santo vai te conduzir ao deserto. Esse era o lugar que eu gostaria de estar? Claro que não. Mas foi o Espírito que conduziu ao lugar que Ele sabe que é relevante para a minha vida. O deserto. Ele quer que eu fique ali. Essa ideia da condução não é me deixar lá. Prestem bem atenção. Essa ideia da condução não é me deixar no deserto, é me acompanhar até lá. Não é dizer para pisar lá, é pisar comigo lá. Aleluia.
Não é dizer você vai chegar lá, é vamos chegar lá, aleluia. Você não vai estar sozinho, sozinha neste processo da condução, do ir. Você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha. Isso é ser cheio do Espírito Santo, porque é que eu suporto esse lugar. É essa pergunta que sempre consegue latentear a nossa mente, a nossa alma. Por que é que eu suporto ficar ainda nesse lugar? É porque foi Ele que me encheu. É porque é Ele que me enche do seu Espírito. E é por isso que eu suporto estar aonde Ele quer que eu esteja. Aleluia. 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 Tem coisa na vida cristã que me faz suportar. Não é porque eu sou bom, é porque foi Ele que me encheu do seu Espírito. Aleluia. Porque se eu tivesse uma brechinha, pequena que fosse, eu interpelaria para sair desse lugar que Ele me conduziu. Ah, se não. Se eu tivesse pelo menos uma brecha. Só não faço por uma razão: porque eu estou cheio do seu Espírito. É por isso que eu não faço, porque Ele me completa, Ele me satisfaz, Ele é a minha plenitude. É por isso que eu não saio do lugar onde Ele me levou, Ele me conduziu e me deixou ali. É por isso que eu não saio. Uma das coisas mais lindas é compreendermos que Ele é presença presente. Eu vou repetir: Ele é presença presente a cada dia de nossas vidas. Aleluia, aleluia. É uma presença por dentro que me faz entender que, apesar de estar em um lugar que mais expulsa do que detém, eu só fico porque Ele é presente. Aleluia. Alguém um dia perguntou a um sábio: céu é céu em si mesmo? Sim, claro. Então quem faz a pergunta responde: eu não creio assim. O céu é céu porque Deus está nele. É porque Deus está nele. Porque se eu estiver no inferno e Deus estiver comigo, ali não será inferno, será céu para mim dentro do inferno. Você está entendendo o que Deus está querendo te dizer, meu irmão? Apesar do lugar, apesar da geografia, apesar das circunstâncias, apesar das vicissitudes da vida, é bom que você tenha uma certeza inequívoca: se o Senhor estiver contigo, seu deserto tem data de validade. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Seu deserto tem data de validade. Tem data de validade, porque onde Ele está é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. É socorro bem presente na hora da angústia. É. Aleluia. Deserto não é lugar que desejo andar, estar e muito menos viver. Porque esse contexto não é para mim, mas é Ele que está me conduzindo para lá. Ele está comigo lá. Então ser cheio do Espírito Santo é perigoso por isso. Ele vai te conduzir a lugar que você não queria estar, meu irmão, minha irmã. Ele vai fazer você entrar em território sempre evitado por você. Sempre. Mas esse território, tem uma notícia para te dar: será fundamental para o seu crescimento espiritual. Aleluia. Conhece aquela frase: o mal necessário
Tem momentos na vida da gente que o mal é necessário. Aleluia. O mal é necessário. É essa relação que te faz suportar coisas que outros não suportariam, porque não estão cheios do Espírito Santo. Interessante que temos a oportunidade de sairmos desse ambiente. Claro que sim. Só não saímos porque Ele está ali comigo. Ele está ali com você. E é por isso que não saímos. Apesar do lugar, não saímos porque Ele está conosco. O texto diz: Ele o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa mais estranha, queridos. Que coisa terrível. Foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ser tentado não é coisa de gente vazia. Eu vou repetir para que você entenda. Ser tentado não é coisa de gente vazia. Ó. O diabo não tem interesse em gente vazia. O diabo não tem interesse em gente vazia, mente oca, alma vazia. Porque a única coisa que alimenta o diabo é você ceder à tentação dele. É ceder à tentação dele e se esvaziar do Espírito Santo. Aí depois de ter cedido à tentação, ao diabo, essa pessoa não presta para mais nada ao diabo. O diabo descarta, o diabo ignora, o diabo não está nem aí para ele. Quando esse indivíduo se esvazia do Espírito de Deus, cedendo à tentação. Porque o que interessa para o diabo é a gente cheia do Espírito Santo. Quantos aqui têm certeza de estar cheio dele? Aleluia. Aí depois de ter cedido à tentação do diabo, ele não vai prestar para nada. Porque a tentação tem como fundamento esvaziar a pessoa do Espírito de Deus. Só tem uma maneira da pessoa se esvaziar do Espírito: é ceder à tentação do diabo. Por isso, irmãos e irmãs, que a tentação vai persistir até a pessoa se esvaziar do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe bem para mim. Eu vim aqui nesta noite como boca de Deus para te alertar que este diabo, o mesmo que tentara Jesus no deserto, continua ainda hoje tentando aos que estão cheios do Espírito Santo de Deus, procurando esvaziá-los de Deus. Não subestimem a força e o poder desse mal. Pastor, eu estou sendo tentado. Que bom, aleluia, glória a Deus. Pastor, a tentação é muito forte. Que maravilha, glória a Jesus, aleluia. Que isso, pastor? Pirou? Não. Porque o diabo só vai tentar quem está cheio do Espírito Santo, querido. O diabo só vai procurar derrubar quem está de pé. Ele só vai tentar macular quem está limpo. Observe comigo. Porque o diabo só vai tentar quem está cheio do Espírito Santo. Observe aqui. Esse encontro só acontece com gente que está cheia do Espírito. Que encontro é esse?
entre você e o diabo. Ser cheio do Espírito é ter embates terríveis com o diabo pela razão de você ser cheio do Espírito Santo. Só pelo fato de você ser cheio do Espírito, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai chamar a atenção do inferno para você. Levante sua mão e dá glória a Deus por isso. Ser cheio do Espírito Santo é chamar a atenção do inferno para você. Aleluia, aleluia, aleluia. A única maneira do diabo esvaziar você do Espírito Santo é partir para cima de você para te tentar, te persuadir, te engodar, a ponto de você ceder à tentação dele. Mas nesta noite há uma palavra de Deus para a sua vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Os embates são unilaterais. Vem de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras. Ele é estrategista, ele conhece as maneiras mais fáceis e as mais difíceis de nos atingir. Mas há algo que me traz conforto, me traz alento. É que se eu tenho a certeza inequívoca que eu estou cheio do seu Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o diabo não o toca. Aleluia! O diabo não o toca. Aleluia. Então ser cheio do Espírito Santo é isso. É ter encontro com quem você não gostaria de ter. Aí a coisa piora. Como, pastor? O texto diz que ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Então o diabo se aproximou. Isso me perturba. A ideia dele se aproximar, misericórdia. Só em ficar falando o nome dele já me deixa desconfortável. Agora, ter a ideia de que ele sempre se aproxima, a coisa fica mais complicada. Mas é o que o texto diz. E ele se aproximando de Jesus. Mas ele só se aproxima de quem está cheio do Espírito Santo. Sacode seu irmão e diga a ele: não se preocupe, você está cheio do Espírito de Deus. Você está cheia do Espírito de Deus. Você está cheio do Espírito de Deus. Então, pastor, é possível que o diabo se aproxime de quem está cheio do Espírito? Sim. E agora? Não é pelo fato de você ser cheio que isso afugente o diabo. Absolutamente não. Ao contrário. Ele se aproxima porque sabe, se você ceder à tentação, ele vai te derrotar e você vai ficar vazio de Deus. Você vai virar um boneco de marionete nas mãos dele. Você vai virar capacho para ele. O texto diz que se aproximou dele e disse: agora vem a mensagem. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és Filho de Deus. Isso me reporta ao batismo de Jesus. O céu se abre e uma voz diz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus é Espírito. Quem falou do céu? A voz sai do céu e vai para a terra e diz: esse é o meu Filho amado. O mundo espiritual ouviu o que Deus disse. Preste bem atenção. O mundo espiritual ouviu o que Deus disse.
Não há dúvida, porque quem disse não foi anjo, homem, foi Deus. Deus é que usa essa afirmativa: este é o meu filho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele revelou o que até ali era segredo para toda a humanidade, mas agora não é mais, porque ele revela para todos que Jesus é seu filho, e quem está falando é o Pai. É o Pai que está fazendo referência ao Filho. O mundo espiritual ouviu. Satanás ouviu. Sim, claro que ouviu. Só que a verdade que ele ouviu, ele reproduziu diferente para Jesus. Porque a verdade que ele ouviu não muda a mentira que ele é. Por mais que ele tenha ouvido a verdade. Porque ele não pode reproduzir a verdade, porque ele é mentira. Então ele muda do jeito dele. Ele vai tentar persuadir a Jesus para reproduzir o que ele quer. Como? Com fundamento do que ele ouviu. Eu vou repetir. Como que ele vai reproduzir? Com fundamento do que ele ouviu. Tu és meu filho amado. Como ele reproduz? Se tu és, ele tem dúvidas? Claro que não, porque ele sabe quem falou. Olhem para mim, porque quem falou não brinca, ele tem que acreditar. Então eu tenho que recolher a minha insignificância, porque quem falou não brinca quando fala. Aleluia. Porque tem horas que o diabo acredita mais no que Deus diz a meu respeito do que eu mesmo. Eu vou repetir essa frase para ficar latente na sua mente e coração. Tem vezes que o diabo acredita mais no que Deus diz a meu respeito do que eu mesmo. Isso é muito sério. Isso é para você refletir em casa, onde você estiver nos ouvindo agora. Há momentos em nossas vidas que o diabo acredita mais no que Deus diz a seu respeito do que você mesmo. Porque às vezes o que Deus diz a meu respeito contraria o que eu estou vivendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, me falta. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Estou doente. Nenhum mal te sucederá. Quase que todo dia é dia que o mal bate à minha porta. Parece ser contraditório. Então, aquilo que Deus diz a meu respeito, às vezes eu duvido. Porque Deus, quando te faz uma promessa, olhem bem, ouçam bem, Ele não olha o nível de vida que você vive, porque Ele é Deus. Eu vou repetir, porque Deus, quando te faz uma promessa, Ele não olha o nível de vida que você vive, porque Ele é Deus. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Ele não vai se importar com a circunstância em que você está vivendo. Se Ele te faz uma promessa, Ele vai cumprir. Aliás, para Deus chegar ao ponto de te fazer uma promessa, ouçam bem, Ele não vai procurar ingredientes para fazer o que Ele te prometeu, porque já está pronto. Vou repetir, já está pronto. A sua bênção já está preparada. A promessa que Ele te fez, continua te fazendo, já está pronto. O que Ele precisa é te preparar para você receber o que Ele te prometeu. Aí está o segredo. Aí está.
Você precisa estar preparada, você precisa estar preparado para receber o que Ele te prometeu. Às vezes, o nosso Pai nos faz promessas que não é para agora. Olhamos exemplos bíblicos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A temporalidade do cumprir das promessas. Deus é o Senhor do Kairos. Ele não é só do Cromos. Ele é Kairos. Ele é o Senhor do tempo. Todas as coisas são estabelecidas pela ordem que sai de sua boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus abrir a boca, Ele não vai estar brincando. O diabo ouviu e reproduz de maneira que não é como Deus falou, para ver se quem está ouvindo vai acreditar nas suas palavras. O diabo desconfigura a verdade que acredita porque foi Deus quem falou. Aí está o grande cheque da parada. O problema é que o diabo tem certeza que quando Deus abre a boca é a pura verdade, porque Ele é verdade. O problema é ele trazer dúvidas para quem ele está perguntando. Se tu és. O diabo acredita no que Deus falou. Ele só vai perguntar se você acredita no que você ouviu. É diferente. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. O diabo acredita no que Deus falou. Ele só vai perguntar se você acredita no que você ouviu. Quantas vezes vivemos nesta geografia de dúvidas da nossa própria existência? A palavra promete, mas eu creio no que ela promete. Deus me prometeu, mas eu estou descansado em suas promessas. Aí está a grande pergunta para nós aqui nesta noite. Você de fato e de verdade tem confiado nas santas promessas de Deus para a sua vida? Se você tem, levante a sua mão aos céus e aplauda a Ele. Aí está. Você acredita no que Deus falou? O que Deus falou é verdade? Ele pergunta: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O tema desta homilia é: pães ou pedra? Interessante que a pergunta da dúvida é a mais crente que eu já ouvi até hoje. Que isso, pastor? Se tu és o Filho de Deus, manda transformar. Manda quem? Manda quem? Ele sabe que o Filho tem poder. E você acredita no poder sendo filho? Aleluia, 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 aleluia. Porque se ele não acreditasse, ele mesmo transformaria. Ele não tem um poder de transformar, porque ele não é o que você é. Porque só ele sabe que quem tem esse poder é só o Filho. Porque ele não tem o poder que você tem. Eu vou repetir. Ele não tem o poder que cada um de vocês tem. Ele não tem. Ele não tem. O diabo não tem o poder que nós, os filhos e filhas, temos. Ele não tem. Levante a sua mão, feche os seus olhos. Espírito Santo. Oh Jesus, um dia tu dissestes
Agora todo poder me é dado nos céus e na terra. E um dia o Senhor transferiu esse poder para a sua igreja. E disse: e vos dou poder sobre a serpente, o diabo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus transfere para a igreja esse poder. Aleluia. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Só o fato de ser filho, ele tem poder. Porque o Pai não é qualquer um. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso El Shaddai. Aleluia. Interessante que o diabo apresenta o quê? Ele se aproxima de Jesus e apresenta o quê para ele? Pedras. Ele não tem outra coisa a não ser pedras. Por quê? Ele não pode formar pedra em pães, porque não é filho. Primeiro. Segundo, porque ele não tem outra coisa para apresentar, porque ele não é pai. Ele não é pai. Aliás, intitulam-o como o pai da mentira. Porque nem isso ele é. Porque ele é a própria mentira. O texto de Mateus diz: qual filho pedindo ao pai pão lhe dará pedra? O pai vai lhe dar pedras? Claro que não, Deus é pai. E o pai não tem pedras. O filho tem que ter paciência para receber o pão do pai. Vire para a pessoa mais próxima e diga: o segredo é esperar o momento em que o pai vai lhe dar pão. O momento em que o pai vai lhe dar pão, querido, querida. É o momento, é você ter paciência. Agora o diabo, por não ser pai, ele vai oferecer pedras. Eu posso transformar a pedra em pães? Claro que sim. Eu sou filho. Eu posso então eu posso transformar as pedras que o diabo está me oferecendo e transformar em pães e matar a minha fome. Se eu sou filho, claro que pode. Só não deve. Só não deve. Porque se você não percebeu, o diabo sabe quando a gente tem fome. Porque quando é que a tentação aparece, irmãos? Quando é? É quando surge uma necessidade aparente em nossas vidas. Aí a tentação aparece. O diabo só oferece aquilo que está tendo falta. Aí você é tentado. Porque o diabo está oferecendo pedras para serem transformadas em pães. Porque o filho está com fome. O diabo sabe quando estamos em falta de alguma coisa. E essa coisa pode ser primordial para nós. Aí somos tentados de forma tão abrupta que, se cedermos, se cedermos, somos capazes de transformarmos coisas para satisfazer nossas necessidades. Essa é a mais pura verdade. Ele diz: transforma essas pedras em pães. Sim, eu posso, mas não devo.
Eu posso, mas eu não devo. Porque eu transformo, logo eu como. Eu transformo e logo eu como. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já não tem experimentado aquele pãozinho torradinho com bastante manteiga, que chega a cair aquele farelinho na roupa? Oh, que delícia, papai, aleluia. Ah, que coisa boa. O carioca tem uma mania de pegar o pão torradinho, ver se tem cabimento, passa bastante manteiga, não é Cleibon, é manteiga, e embebeda dentro do café. É uma delícia, não é? Uma hora dessa é muita maldade do pastor, né? E você fica com aquele gosto por muito tempo, não é? Aqui você transforma e come. O gosto é de pão, mas o peso é de pedra. Você transforma a pedra em pães. O gosto é de pão, mas o peso é de pedra. Então a única maneira de esvaziar o homem de Deus é o diabo tentando e o homem cedendo à tentação. Ele transforma as pedras em pães, ele come, e o Espírito Santo sai. Ele sai por completo de sua vida e se enche de pedras. Por que pedras, pastor? Porque o gosto é de pão, mas o peso é de pedras. Ele só não se enche de pedras, ele pesa, porque está cheio de pedras. Ele está vivendo um peso das pedras, e ele não consegue andar, ele não consegue fazer nada, ele só tem pedras dentro dele. Agora, como está esse indivíduo, pastor? Vazio do Espírito Santo e cheio do peso do pecado, que é só pedras. Porque o lugar que seria uma passagem, agora se torna sua morada, o deserto. O deserto que seria só uma passagem, agora se torna sua morada. Ele não consegue mais sair do lugar, porque as pedras estão lhe prendendo ali. Porque ele olhou para a sua necessidade e não olhou mais para quem o enchia, não de pedras, mas do Espírito Santo. Eu posso te dar alguns conselhos? Já estou terminando. Quando você for tentado, não olhe para a esquina para ver se o irmão vai passar. Não olhe para o outro lado da rua para ver se algum amigo ou parente vai estar te olhando. Olha para dentro de si mesmo. Paulo já escreve à igreja de Corinto dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Perceba que se você ceder à tentação, você vai perder aquele que está dentro de você. A tentação vem e diz: transforma e come, porque ninguém está vendo. Come logo. Mate a sua fome. Outra coisa, nunca demore para responder ao tentador. Responda na hora. Jesus está com muita fome, mas ele responde a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vence Satanás. Satanás recua.
porque essa resposta vislumbra o mais nível da interpretação teologal. Era o verbo que sai da boca do Eterno, que satisfaz a vida de um ser humano. É a palavra que sai da boca desse Deus hoje, aqui nesta noite, para a sua vida, que vai saciar todos os seus desejos e anseios na vida. Porque não é o pão, não é a matéria que é a suficiência para a sua eternidade, mas é o verbo encarnado que diz: eu sou a vida eterna. É Ele que te alimenta. Ele não transforma a pedra em pães. Ele transforma as palavras do Pai em vida. O diabo sai de perto dele e os anjos chegam para servi-lo. Fiquem de pé, queridos, por favor. Fiquem de pé. Ah, que coisa. É fácil? Não é. Não é fácil. Sermos tentados dentro do núcleo de nossas necessidades diárias. Não é fácil. Mas se faz necessário entendermos por que nos encontramos nessa ambiência. Por que nos reunimos 2, 3, 4 vezes na semana em o nome de Deus, para Deus, se Ele não consegue te encher com seu Espírito Santo? Para que vale se você não for cheio do seu Espírito? Capaz de entender que apesar do lugar, da circunstância que você está vivendo hoje, Ele está com você. Ele está aí do seu lado. Ele está te observando. Ele está de olho em você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe de suas lutas, de seus conflitos. Ele sabe. Ele sabe o seu nome. Ele sabe aonde você mora. Olhe para o pastor. Eu quero orar junto com você. Eu não quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Você pode orar junto com o pastor. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Isso. Vem. Vamos orar juntos.